prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Jorge Vargas, sendo que o título dessa live de hoje é Ele investe usando consórcio há mais de 40 anos. E aí, Jorge, como é que tá as coisas? Tudo certo? Muito boa noite. Tudo bem, Rafael? Estamos Tudo aqui ótimo. felizes da vida e primeiro agradecendo o convite e agradecendo as pessoas que estão aqui nos escutando e nos vendo também, é claro. Perfeito, perfeito. Então já está começando a entrar algumas pessoas aí na live, já temos 10 pessoas. Pessoal, o assunto de hoje é consórcio e o Jorge ele é um baita especialista nessa área, já está nesse ramo há mais de 40 anos e a gente vai entender um pouquinho da história do Jorge e depois, lá pela metade da live, eu já vou começar a fazer algumas perguntas para o Jorge sobre como que funciona esse negócio de fazer investimentos usando consórcio. E vamos começar, Jorge, contando para as pessoas quem tu é, o que tu faz e aonde tu mora. Perfeito. Estamos aí com 66 já, Meia. mas temos um otimismo e uma alegria tão grande que a gente parece que o tempo não passou. E a gente que trabalha com confiança, com otimismo, fazendo trabalho no que a gente gosta, a gente transfere e compartilha nossos conhecimentos com as pessoas de uma maneira assim muito correta, muito tranquila, né? Sabendo que a gente pode alavancar muitos investimentos com ajuda, enfim, é nossa obrigação se doar. Evidente que a gente começou muito cedo, lá pelos 23, 24 anos, porque a gente já escutava em casa que era uma boa investir em consórcio. Meu pai não que dizia que se pudesse fugir do juro, que fugisse. Então, era para separar uma pequena parte dos seus ganhos para fazer esse investimento sem pressa. E foi bacana porque na época eu era gerente de uma loja de imóveis e eu queria ter uma loja própria e eu teria que comprar um 608 da época, que era um Mercedinho, e meu pai falou assim, eu te dou o lance para você comprar esse caminhão, um caminhão seminovo, e depois com o próprio caminhão você vai pagando as parcelas, porque as parcelas são mais ou menos a metade se fosse fazer um financiamento. E não tem juros. E aí que a coisa começou a acontecer naquela época. Então, rapidamente, porque é uma questão de hábito, e você sabe que normalmente para você adquirir um hábito, você precisa de 21 dias. Mas eu passei dos 30 dias e fui pegando gosto pela coisa. E de lá para cá não parei mais. Pô, excelente, excelente. Então tu começou lá com uns 22, 23 anos, comprando um carrinho. Aí o teu pai te ajudou com o lance e tu foi pagando as parcelas restantes do consórcio. Pô, muito bom. E depois, o que aconteceu? Conta pra nós. Tu resolveu ir fazer mais algum consórcio? Como é que foi a tua Então, sequência aí nesse mundo? depois que você começar, a tendência é que você vai replicar. Essa é uma tendência natural, né? Porque o que é um consórcio? É um planejamento financeiro para aquisição de um bem sem juros. Então, no consórcio, você é credor. E no financiamento, você é devedor. Normalmente, o financiamento, fazendo um comparativo, você vai pagar juro sobre juro. É o famoso juro composto. Exemplo, você compra um imóvel e se financiar em 30, 35, 40 anos, a tendência é que você pague 3. Exatamente porque tem o juro sobre juro. Já no consórcio, você vai pagar uma taxa administrativa que é diluída durante todo o processo do consórcio. E o que é bacana é que aí vem o pulo do gato. Por exemplo, se você
assumir uma taxa administrativa de 15%. Né? 15% é uma taxa baixa. Seria 1% ao ano. E se você dividir 1% ao ano em 12 meses, em 12 parcelas, vai dar 0,08. É muito baixo. Por quê? Você não teria uma condição de alavancar 300, 400, 500 mil de uma maneira tão barata, com custo tão baixo. E isso que me fez ver lá atrás que se eu tivesse paciência, se eu tivesse hábito, se eu tivesse um pouquinho de disciplina em separar entre 10% e 20% dos meus ganhos, eu conseguiria alavancar esse processo, esse investimento. Por isso que depois que você começa, e logo você já vai ver o resultado, você não para mais. Pô, excelente, excelente. E teve uma ideia que eu ouvi tu falando em uma outra entrevista, que era a questão de pagar o boleto para você mesmo. Então, ao fazer o consórcio, você está meio que pagando o boleto para você. É o boleto do bem. Como é que é essa história aí? O que acontece, Rafael? Todo mundo tem um hábito de pagar o boleto do telefone, da água, da luz, do gás, do colégio, de um crediário. Mas isso é um boleto que você paga para os outros. Por que você não paga um boleto para você mesmo? Que eu chamo boleto do bem. É aquele boleto que você se compromete com você mesmo. Por quê? Porque você está investindo, está pagando o boleto do bem para você e sua família. Então, isso é bacana, porque é uma história bem antiga. E você, como uma pessoa que conhece muito essa área, você vai concordar comigo. Que se a gente pagar o boleto para a gente, se pagar primeiro, pode ver como fica muito mais fácil. Você visualiza o teu horizonte lá na frente. Por isso que eu falo, pagar um boleto para você, para sua família, é o boleto do bem. Excelente, excelente. E, pessoal, quem está assistindo aqui agora, quiser deixar perguntas, eu vou ter essa conversa aqui com o Jorge, mas lá para o final da nossa entrevista, eu vou abrir um certo espaço para responder as dúvidas de vocês. Então, quem quiser deixar perguntas, deixa aqui nos comentários e mais tarde eu vou voltar nelas para responder. Pô, muito legal, Jorge. E eu sou muito fã da ideia do consórcio por esse sentido, de tu... tem muita gente que tem essa dificuldade de conseguir guardar dinheiro, seja para comprar um imóvel próprio, seja para fazer bons investimentos, e aí o consórcio é uma forma de a pessoa se obrigar a pagar esse boleto do bem e poder fazer, então, aquela compra que ela quer, que ela nunca conseguiria fazer se não fosse por esse meio, ou se não fosse através de um financiamento, mas entre essas duas alternativas, eu sou bem fã do consórcio. E aí tem um lance aqui, que eu até quero que tu explique um pouco, que é o lance da pessoa não ter tanta pressa, dela ter um pouco de calma, começar a pagar o consórcio aos poucos, se ela tiver um certo capital, ela pode dar um lance, e aí ser contemplado mais cedo. Fala um pouquinho para nós aqui dessa estrutura do consórcio. O que acontece? Quando eu faço um tratamento para conversar com a pessoa, eu faço levantamento de perfil, porque cada caso é um caso. Então, são 3 perguntas básicas, né? Qual é o valor do bem que você quer? Quanto você se dispõe de investir mensalmente? Você tem algum valor guardado? Uma poupança, um carro para vender, uma moto para vender, o 13º que vai entrar, você tem um fundo de garantia. Por quê? Com essas 3 perguntas, eu consigo ter a noção de como a pessoa está financeiramente. E não é uma crítica que eu vou fazer agora. Mas, normalmente, nós brasileiros não temos aquela cultura, né? Aquela educação financeira que nós deveríamos ter no colégio. Você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, o menininho, a menininha de 4, 5 anos, ao entrar
no jardim da infância, a primeira coisa que eles ganham é um porquinho. Por quê? Porque já desperta desde pequeno aquele dom empreendedor, sabendo que tem que guardar um pouquinho, e aí, desde pequenininho, começa a alavancar a ideia que ela tem que fazer alguma coisa, tem que ser empreendedora. E aí começa automaticamente a entrar na mente da pessoa. Então a gente não critica porque as pessoas não têm essa educação financeira. Mas a pessoa tem que sair da manada e procurar o que é bom para ela e para sua família. Agora tem que valorizar o seu dinheiro, valorizar o seu trabalho e não sair pagando juro. Por quê? Quem tem pressa paga caro. E se você se planejar, você vai pagar barato. Então, o que acontece? Só tem três tipos de aquisição. Ou você compra à vista, ou você compra financiado, ou você compra pelo consórcio. Acabou. Não tem outra opção. Então, aí é uma questão de escolha. E a gente que está no mercado há tanto tempo tem a obrigação de colocar as três opções para o cliente. Mas ainda assim, se a pessoa tiver o dinheiro à vista, ela pode guardar esse dinheiro. Por quê? Para fazer sua reserva de emergência ou para que esse dinheiro guardado ela faça a verdadeira compra da galinha morta. Porque essa galinha morta vai aparecer lá na frente. Agora, quem é que vai aproveitar essa oportunidade é quem está preparado para esse momento. E excelente. Tem mais. Tem mais. Tu tem duas opções quando tu está investindo no consórcio. Então, tu está começando a fazer o boleto do bem. Então, você começa a investir mensalmente. O ideal é você pagar, vamos supor, 12 meses e começar a ofertar o lance a partir do 13º. Porque os primeiros 12 meses são para os apressadinhos. Quem tem mais condições ou pressa de ter o seu bem. Ocorre que passou 12 meses, vai diminuindo o número de pessoas dentro do próprio grupo. As chances suas vão aumentando. Porque muitas já saíram pelo sorteio, muitos já saíram pelo lance fixo e muitos já saíram pelo lance livre. E aí você vai ter condições de, com menos valor, ter a sua contemplação. Agora, tem o contrário também. Você pode, desde a primeira assembleia, já concorrer pelas três opções. Aí, a pessoa vai ofertar um dinheiro do bolso ou vai combinar o dinheiro do bolso e o dinheiro da administradora. A administradora pode emprestar para ele, fazer o lance híbrido. Né? Por exemplo, você quer 300 mil, você faz uma carta de 400 mil. Essa diferença de 300 para 400, que é 100 mil, é lance da própria carta. Tira 100 mil da própria carta e mais o valor que ele tem. Mas também pode de a pessoa não ofertar dinheiro nenhum, só usar o lance da própria carta, é o lance embutido. Então, tem várias nuances, várias oportunidades, e uma coisa importante que tem gente que não sabe, ofertar o lance não significa pagar. Olha que bacana. A pessoa só vai pagar o lance ofertado na certeza que a sua cota foi contemplada. E aí ele vai receber um aviso, e aí ele tem 48 horas, 72 horas para fazer esse pagamento. Excelente, excelente. Então, aqui tu trouxe essa ideia de a pessoa pagar por um ano sem ter pressa em fazer nenhuma oferta ali, nenhum lance.
E aí vem aqui da pessoa ter calma e não ter aquela gratificação instantânea. Então ela pode se planejar. Então, por exemplo, quando a pessoa faz um casamento, é normal ela botar o casamento para 1 ano para frente. Então, por que não fazer isso para a compra de um imóvel? Mesmo para morar ou para fazer investimento, põe essa compra para 1, 2 anos para frente. E já começa hoje a pagar o consórcio e daqui a 1 ano você vai guardando algum capital por fora, ou até mesmo pode pegar o FGTS, como o Jorge disse, e aí você pode dar um lance e ser contemplado, e aí você vai ter, então, o acesso a esse crédito. Agora, Jorge, uma pergunta é, tá, eu consegui, então, contemplar essa carta, consegui ter acesso ao crédito, como é que funciona as questões burocráticas para eu poder fazer a compra do imóvel? Eu posso comprar qualquer tipo de imóvel? Eu posso comprar terreno? Eu posso construir com esse dinheiro? Eu posso comprar apartamentos? Como é que funciona isso no caso de consórcios imobiliários? O sistema de consórcio são vários setores. Tem o setor de imóvel, setor de automóvel, setor de serviços e o setor de eletroeletrônicos. Nós aqui estamos no setor de imóveis. Então, são terrenos, são apartamentos, são casas, são construções e até imóvel rural. Isso é muito importante, até imóvel rural. Você, evidente que vai ter um checklist, que quando você é contemplado, você vai ter que agendar esses documentos e passar para a administradora. É muito mais fácil, muito mais simples do que as pessoas imaginam. Acompanhando certinho a documentação que precisa, questão de 10 dias, 12 dias, já está liberado o dinheiro. E esse dinheiro é uma carta de crédito, né? Vai te dar o poder de você barganhar para tudo. Você vai barganhar na compra do terreno, você vai barganhar na hora da construção, porque é dinheiro à vista. Todo mundo quer dinheiro à vista. Basta você não ser afoito. Valorizar aquele investimento que você fez. Porque muita gente pode dizer assim, mas eu não queria pagar taxa nenhuma. A taxa é pequenininha, mas eu não queria pagar. Ok. Dá para zerar essa taxa. Mas como assim? Se você imagina você comprar um terreno de 300 mil reais. 300 mil reais. Hoje, você com a carta de crédito, esse terreno de 300 mil, tu pode tirar por 220. Por 200 mil. Por 250 mil. Quer dizer, você zera a taxa nessa diferença da negociação. E a negociação que fica bom para você que está comprando e para a pessoa que está vendendo. Outra coisa importante, que por lei, porque as administradoras de consórcio são auditadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. E ainda bem que são. Coisa muito séria. O risco é zero. E a garantia é 100%. Então, isso é bacana. O valor da carta para imóveis, além de você poder usar o fundo de garantia para bater suas parcelas ou fazer um complemento do lance, você tem 10% do valor da carta para ser usado na documentação do teu imóvel. E que é caro, não é coisa barata. Então, se você se planejar, você fazer tudo direitinho, ali na frente, você vai ter uma satisfação pessoal enorme. E depois que você, além de ter essa satisfação enorme, porque é um bem para sua família, é um bem para você, todo mundo feliz, ficou impregnado em você o hábito do boleto do bem. Excelente. Legal, Jorge. Mas aí, vamos voltar um pouquinho na questão desse checklist na hora de poder fazer a compra do imóvel. Eu acredito que esse checklist ele é bem importante, deve ser a parte um pouquinho mais burocrática desse processo.
E ele é importante porque o imóvel, uma vez que você compra ele, ele fica alienado ao consórcio, à administradora desse consórcio. É mais ou menos isso, né, Jorge? O consórcio precisa ter essa garantia daquele imóvel. E aí o imóvel vai ficar no nome daquela empresa e mais tarde, quando a pessoa terminar de pagar todos os boletos do bem dela, aí ela vai ter o imóvel no nome dela. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Pegou bem, a cópia foi perfeita. Quando a administradora faz a liberação da carta de crédito, ela tem que ter uma garantia. E o bom que a garantia é o próprio imóvel que você está comprando, que você está construindo. Então, de posse dessa garantia, e por isso que a gente comenta que tem que ter no terreno, no apartamento, na casa, documentação perfeita. Então, vai ter que ter uma escritura pública, né? Vai ter que tudo estar dentro dos parâmetros da prefeitura local, que cada prefeitura tem uma legislação um pouquinho diferente da outra, mas, no geral, é muito parecido e é simples. O que não pode é você pegar um terreno simplesmente com compra e venda, né, que juridicamente não vale para esse tipo de coisa. Então, tudo estando dentro dos conformes, é tranquilo, é bacana, você faz, e aí você pode também fazer um outro tipo de investimento. Vamos supor que hoje está em moda a renda passiva com imóveis compactos. Por quê? O que é uma renda passiva? Vai gerar um valor para você sem você ter que trabalhar. Então, o que acontece? Você pode, tendo um imóvel tranquilo, documentado e sem hipoteca, tá? Livre. Você pode colocar esse imóvel como garantia e pegar a carta e usar para construção, vamos supor, de 5 kitnets. Olha o pulo do gato aí, olha o pulo do gato aí. Você está pagando 1% ao ano. E você faz hoje, com imóvel compacto, 3 a 6% ao mês. Olha só. Não está evidente que é matemática pura? Pois é. Vamos explicar melhor essa ideia aí para o pessoal. Pessoal, você não pode usar essa carta de crédito para fazer alguma construção que não esteja totalmente regularizada. Então, o consórcio permite tu fazer kitnets ou imóveis compactos, ela permite desde que esteja tudo regularizado. Então, as kitnets têm que estar lá na prefeitura e tem um processo aí da questão da liberação desse capital conforme a obra for acontecendo, mas tem que estar tudo legalizado. Se você quiser fazer algumas kitnets, o seu condomínio com um pouquinho menos dessa legislação que é necessário no caso do consórcio, o pulo do gato que o Jorge trouxe aqui é bem simples. Imagina que você já tem um imóvel totalmente quitado no seu nome. Você pode fazer lá o consórcio, quitar ele, e aí você dá esse imóvel seu, que você já tem, de garantia pelo consórcio que você conseguiu contemplar. E aí, essa empresa vai te dar o valor que você contemplou. Só que para isso, o seu imóvel tem que ser um valor bem maior do que o valor contemplado da carta. Por exemplo, o seu imóvel vale 200 mil e a carta que você tem contemplada é de 100 mil reais. Então, eu acho que é isso, né, Jorge? Me corrija se eu estiver errado aqui nessa explicação. É perfeito. Você é engenheiro, né? Você tem esse conhecimento técnico bacana, por isso que você fala com propriedade do assunto, né? Você dá show nessa parte de engenharia. O que acontece? Você pode colocar 70% a 80% do valor do teu imóvel. Né? Se o teu imóvel vale 1 milhão, você pode fatiar o imóvel até 800 mil. E conforme a administradora, pode subir um pouco mais. Mas isso depende bastante, né, do score da pessoa.
que quando a administradora vê que está tratando com uma pessoa idônea, que tem um belo score, né? Ela consegue liberar um pouco mais. Então, sempre depende um pouco da pessoa também, porque a pessoa se sacrificando em fazer seu investimento e fazendo as coisas corretas, como seria o normal para todos nós, as coisas acontecem de maneira mais rápida, né? E concreta. Porque é bacana você começar de baixo e fazer a régua subir. Depois que a régua sobe, tu não quer baixar mais, você quer dali para cima. E virou uma tendência mundial do imóvel compacto. Você, como engenheiro, pode falar mais a respeito. Mas onde que você consegue, com a taxa referencial, que é a Selic a 2%, como nós estamos agora? A ciranda financeira acabou. Por quê? Porque o dinheiro lá não rende nada, demora muito para render alguma coisa. E o imóvel compacto, que é um exemplo que a gente está falando aqui, é muito rápido. É muito rápido. Né? Você imagina, você consegue colocar um container num terreno com a rapidez impressionante. Vamos supor que tu pegue um container, o HC. O HC é um modelo de container que tem 2,5 metros de altura por 12. Você consegue dividir no meio e fazer 2 kitnets de 15 metros quadrados cada uma, bem bonitinha, bem apresentável, para a pessoa encher os olhos. E ele vai cobrar R$1.000. Pensa, 15 metros quadrados com R$1.000. Onde você ganha isso? Pois é, pois é. Os imóveis compactos, eles têm uma rentabilidade muito boa. E isso pode ser um prédio com vários apartamentos bem pequenininhos, pode ser aí que nem tu falou. Excelente. Mas aí, pessoal, só para finalizar aquele assunto, se você tem, então, um imóvel para dar de garantia, você pode pegar esse dinheiro do consórcio e aí você coloca nas kitnets que você quer construir. E por falar já em kitnet, isso tudo, eu ouvi dizer que tu tá pensando aí em fazer um investimento em kitnet. Conta para nós um pouquinho. Então, a gente gosta de construção civil, né? A gente é muito apaixonado pelo consórcio. Por quê? Porque a gente não pode fazer o contrário. Tem gente que quer comprar um apartamento, que quer comprar uma kitnet, e ele vê e quer. Mas eu falo assim, tu tem que fazer o contrário. Primeiro, tu tem que investir. Depois que você investiu, que já está bacana, aí tu vai procurar o teu imóvel e você vai procurar o que fazer. Mas inverte a situação, que as coisas funcionam. Tu tem que estar preparado, que as oportunidades estão aparecendo e daqui para frente vão aparecer mais ainda. Se prepare. O que acontece? Com calma, com dedicação, com planejamento, botar no papel, visualizar lá na frente, né? A gente está pensando para 2021, 2022, fazer os primeiros investimentos em imóveis compactos, né? Tipo, fazer 10 kitnets. Só que daí, tu vai fazer algumas experiências, porque a gente gosta de experiência, né? A gente já tem um histórico bacana, para fazer um container com duas kitnets de 15, de você fazer um loft, que é uma construção bacana, que tem um pé direito mais alto. Você, por exemplo, faz a cama de casal em cima, e você pode, por isso, fazer uma cobrança, né, o aluguel maior. Então, se você oferecer várias opções para o teu cliente, e os clientes aqui onde eu moro, eles vêm do mundo inteiro, porque eu moro numa ilha maravilhosa, segura, bonita, pessoas educadas, né? E aí a tendência é Onde você tu ter... mora? Explica pro Eu pessoal onde é que moro tu em mora. Florianópolis, né? E já aí para 30 anos, moro a 100 metros do mar, e estamos muito felizes aqui. Então, a gente pode daí, via Airbnb, Booking, enfim, você pode
escolher o teu locatário, né? Pode escolher, porque você vai ter vários tipos de imóveis para apresentar para ele. Ele vai escolher. E você copiando o perfil dele, você tem condições de cobrar um pouco mais, um pouco menos, mas tu tem que encantar essa pessoa. Como a gente encanta as pessoas no consórcio, literalmente pegando na mão da pessoa e ajudando ela a ter seu sonho, porque tu tem um sonho, né? Tu tem um sonho, e nós somos o elo. Levar a pessoa do sonho para a realidade, mas com passos firmes. E aí a nossa alegria, a nossa vontade de ajudar e pegar na mão e fazer a pessoa ir para o sucesso. Por quê, Rafael? O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, concorda? Excelente. E tu vai botar para alugar mais tarde, né? Quando tiver tudo pronto, essas kitnets, esses lofts, tu pensa em alugar por temporada ou tu vai alugar no mensal? Qual que são as tuas ideias em relação a isso? Bom, é por dia. O site meucarronovo.com.br é o classificado de veículos do BV, com mais de 140 mil ofertas. E ainda tem o serviço Levamos Até Você, que entrega o carro na sua casa. No Meu Carro Novo, você é o centro de tudo. É mais rentável você fazer por dia do que fazer ela mensal. Evidente que aí tem algumas nuances, e você, como engenheiro espetacular, especialista, o cara que dá show, você sabe que existe o triângulo de ouro. Tem gente que não sabe bem o que é o triângulo de ouro. O que é o triângulo de ouro? É onde você vai procurar... Conta para nós. Quando você vai procurar o teu terreno, mais ou menos centralizado, e 5 quilômetros em torno do terreno tem que ter universidade. Se quiser, pode ter o mar. Esse é opcional. Você pode ter, o que mais? Você pode ter uma internet muito boa, tem que ter mercado perto, tem que ter shopping center, enfim, de preferência um ônibus na porta. Então, esse é o triângulo de ouro, só que eu já dei aqui 4, 5, 6, 7, passou do triângulo. Mas por quê? Você tendo essa construção centralizada aqui, você tem muito sucesso, porque vai ter mais inquilino do que imóvel para alugar. E ele, diariamente, vai te dar um rendimento superior do que você fazer por 30 dias. Tá, excelente. E tu já tem o terreno comprado ou tu tá fazendo alguma carta de crédito para fazer a aquisição do terreno? Como é que tá a situação aí? Eu vou perguntando, eu quero saber. Tá certo, sem problema. A gente tem aí algumas cartas de crédito, né? E mais de imóveis, porque eu tenho um portfólio de cartas de imóveis, de automóveis e uma de moto. Né? Evidente que isso me gera negócios, você tendo as cartas particulares para você, né? Porque meu negócio é fazer as pessoas conseguir alavancar esse dinheiro para fazer o sonho dela, e eu sou elo para isso. Mas a gente tem a ideia de fazer 10, depois mais 10, né? E para o ano de 2021, 2022, mas seguidamente a gente já tem as cartas contempladas e a gente consegue fazer os negócios bons, porque a gente tem que dar o exemplo, né? Fazer primeiro e mostrar porque dá certo lá na frente. Então, essa é a ideia logo aí na frente. Exatamente. Eu gosto de perguntar isso, Jorge, porque as pessoas podem estar pensando, ele só quer vender consórcio e tudo mais, mas eu quero mostrar mesmo que o Jorge, ele é investidor em imóveis, que ele aplica isso que a gente está conversando aqui. Ele faz carta de crédito para ele vai pagando lá mensalmente o boleto do bem dele, e ele está se planejando para fazer bons investimentos em imóveis, nesse ramo de imóveis compactos. E aqui está todo mundo perguntando se tu é aluno do VDK, do Viver de Kitnet. Tu já fez o curso lá do César? Não chegou a fazer? Conhece, não conhece? Conheço o César Barroso e a dona Patrícia. E eles fazem um trabalho bacana, né? Mas eu não sou aluno deles, não. Eu já entrei antes que eles, né?
Então, a própria idade já diz isso, né? Tu vê, eu tô com 66 e meu projeto é até os 80 anos. Então, tu vê como a gente pensa a longo prazo. E tem gente que tem 23 anos e acha que tem que comprar o terreno amanhã, o carro ele quer ter que comprar ontem. Então, ele quer rapidez. E aí tu tem que sentar com ele, explicar que a rapidez custa caro e que se ele começar a se planejar agora, com 25 anos, se ele quiser com 40 anos, ele está rico. Basta seguir as dicas do Rafael, que fica rico ligeirinho. Mas você tem que ter paciência, tem que investir no conhecimento, tem que investir, valorizar o seu tempo. Sim, não é isso que a gente faz? É isso aí, é isso aí. Jorge, vamos fazer agora algumas perguntas sobre consórcio em si, como é que funciona toda a estrutura. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas agora já vou fazendo algumas perguntas mais específicas. E vamos começar perguntando, Jorge, vamos supor que eu tenho R$2.000 por mês que eu consigo fazer sobrar. Então vamos fazer de conta que eu ganho R$5.000 por mês, e eu gasto 3 para viver, e aí eu consigo sobrar R$2.000 por mês. Tu sugere que eu faça uma carta de crédito pagando 2.000 por mês? Ou tu sugere que eu faça 4 cartas pagando R$500 por mês? Olha, show de pergunta essa, hein? Isso é de gente que conhece, tô falando, ninguém acredita. Eu sugiro o seguinte, ó, no caso, fazer 2 cartas, né? 2 cartas, vamos supor, de 100 mil, 200 mil. Por quê? Se ele der um lance de 25% sobre um valor de 200, e se ele der 25% sobre um valor de 100, a chance dele ser contemplado mais rapidamente em 2 cartas é melhor. Por quê? Num grupo de pessoas, ele vai ter o dobro de possibilidade perante a outras pessoas que só têm uma cota, né? Então, quando o valor é maior, vamos supor 500, 600 mil, ele pode fatiar em 4, 5, 6 na sequência. Mas daí, o gestor de negócios, o representante que vai mostrar para ele que vai ofertar a carta, vai ver no grupo, vai escolher um grupo propício para cada investimento, né? Aquele grupo que tem mais força financeira, aquele que contempla mais. Você pega as 3 últimas assembleias e faz uma média, e aí você vai sugerir ao teu cliente qual é o lance que ele vai dar, né? Então, tu tem que realmente se importar com a pessoa e mostrar para ela como se fosse um GPS. E incrivelmente dá certo. E aí as pessoas não se aguentam ficar com aquele que querem mais. Então, tu vai levando, vai fazendo, até a pessoa conseguir montar um portfólio de cartas de consórcio, né? Já com um plano bem bacana, já feito, pensando, porque o que o Rafael deve pensar daqui 5 anos, o que o Rafael pode pensar daqui 10 anos e daqui 15 anos? Tem que fazer essa pergunta. O que eu quero para mim daqui 5, daqui 10, daqui 15? E não daqui 1 ano, daqui 2 anos. E passa rapidinho. O Rafael, uma pergunta para você. Você lembra quanto é que foi aquela fatídica partida de futebol do 7-1? Do 7-1, quando que foi? Vixe, 2014? Olha, não tenho certeza. Tá ligado. Tu tá ligado, né? Foi muita sorte. Então, mas não parece que foi ontem? Parece. Né? E o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Mas o advento das Torres Gêmeas não parece que foi ontem? Já passou 6 anos, passou 11 anos, né? Então, eu digo para as pessoas, o consórcio não demora. Você tem que se planejar e pensar 5, 10, 15 anos na frente. Porque hoje uma carta de consórcio, o máximo que tu vai ter é em torno de 17 anos. Mas o financiamento, 35, 40 anos. Então, tu vê assim, ó, a grosso modo, a carta de consórcio, esse investimento
é a metade do financiamento. E a parcela é mais ou menos a metade da parcela. É evidente, por quê? Porque não tem juro, não tem o famoso juro composto. Então, pessoal, planejamento é a palavra. Excelente, excelente. E, Jorge, vamos pegar o caso agora de uma pessoa que tem família e ele mora de aluguel em uma casa. E ele está se planejando, quer começar a se planejar para comprar a sua casa própria. Existe algum tipo de consórcio que seja especial para essa pessoa? Tu tá afiado hoje, hein? Meu pai, tu tá fazendo umas perguntas pontuais. As pessoas não vão poder perguntar, porque tu tá tendo todas as perguntas aí. É muito boa essa pergunta aí. O que acontece? A pessoa, quando tá pagando um aluguel, ela vai ter dificuldade para fazer um consórcio. Ou, pegando esse gancho do aluguel, a pessoa pode ter um financiamento já. E existe específico um plano para essa pessoa que paga aluguel ou paga financiamento. Nós temos o plano de meia parcela. Abra sua conta agora e opere cripto, forex, índices e estoques americanos. Somos o melhor provedor de liquidez. Clique no botão Saiba Mais para abrir sua conta na CityFX e opere na melhor corretora do mundo. Por quê? Ela está pagando o financiamento aqui, ou o aluguel, e ela faz outro aqui, que é o consórcio. Quando aqui no consórcio, com meia parcela, ela for contemplada, ela vai pagar, liquidar o financiamento, ou sair do aluguel. E daí a prestação, que era meia parcela aqui, vai ser uma parcela cheia. Tá feito. Não tem segredo. Tem que ter, é um sacrifício. Porque pagar os dois ao mesmo tempo, como tu falou, é uma família, tá ali, né? É bacana quando os dois conseguem somar, conseguem ganhar e conseguem poupar junto. Daí a família engajada, sabendo o que pode acontecer lá na frente, que vai ter a sua casa própria, não vai pagar aluguel, não vai pagar financiamento, e vai sempre sobrar dinheiro para ela conseguir equipar a casa, equipar o apartamento, botar uma piscina, né? E aí ela começa a visualizar coisas maravilhosas. E aí, junto, somando, é muito melhor. Muito bom. O legal de conversar contigo, Jorge, é que tu é um cara muito feliz, muito pra frente, e realmente eu vejo assim que tu quer ajudar as pessoas. Então, uma coisa interessante que o Jorge me contou pelo WhatsApp é que todo dia ele acorda às 4 da manhã para já começar a atender alguns clientes lá da Europa, depois também dos Estados Unidos, daí segue atendendo os clientes aqui do Brasil. E também, Jorge, eu achei bem bacana de te conhecer um pouco mais, porque tu faz um trabalho muito bom, assim, de ver o perfil daquela família, ver o perfil daquele cliente, e entender realmente quais que são as necessidades dele, e ver se o consórcio vai realmente suprir a necessidade dele. E se não suprir, tu vai dizer, cara, não é o teu momento, faz tal coisa, mas se for o momento dele, tu vai dizer, vamos fazer, eu acho que isso aqui dá essa segurança. E aí, eu já quero trazer aqui, Jorge, a ideia eu devo fazer o consórcio com algum consultor, como é o teu caso, ou eu devo fazer, por exemplo, um consórcio em um grande banco. Daí eu lembro que tu trouxe um exemplo bem interessante. Conta para nós aqui um pouco da tua visão sobre isso. Bom, essa felicidade que eu transmito, que eu passo, isso vem de berço. A gente realmente é feliz. E quando a gente é feliz, a gente tem que compartilhar também a nossa felicidade, né? Mas isso tem muito a ver com a saúde, de acordar 4 horas da manhã, né? Muitas vezes você corre, ou anda de bike, depois tu faz uma aula de golfe, enfim, tu tem que estar sempre, que o corpo não nasceu para ficar parado, tem que estar em movimento, porque é taxativo, corpo sã, mente sã. Então, isso é barreira, e isso você traz para oxigenar a tua cabeça, para você ter boas ideias, só bons fluidos, e você consegue passar nos teus negócios isso. E realmente,
é uma missão você ajudar as pessoas. Tem que compartilhar. E tu falou certo, tem momentos que você fala para a pessoa que o consórcio para ela naquele momento não é bom. Mas lá na frente, 6 meses, 8 meses depois, a pessoa viu que você foi correto com ela. E isso te gera muita indicação. Sempre é bom você fazer qualquer tipo de negócio com um especialista. Se você tem uma dor de cabeça, aquela persistente, você pode procurar um médico generalista, mas você pode ficar preocupado e ir num especialista, porque ele vai te consultar, ele vai mandar fazer exames, ele vai estudar uma condição boa para você, e aí ele vai ministrar o remédio. É que nem um sniper, é na cabeça, tu não pode falhar. Então é bacana, porque a gente indica para as pessoas a lidar com especialista. Eu dou um exemplo do corretor de seguros. Você imagina, você com a sua família está numa BR, 2 da manhã, e teu carro estragar, e você pegar um telefone e ligar para quem? Para um 0800? Falar com um robô? Ou você vai falar com o corretor que te vendeu o seguro? O corretor que te vendeu o seguro, se ele não for lá te ajudar pessoalmente, ele vai dizer, pega um Uber, pega um táxi e vai embora, deixa o carro aí que eu dou um jeito. Eu me viro, eu consigo resolver. Ele realmente se preocupa com você. Evidente que eu não posso estar criticando quem quer que seja, mas eu sempre falo assim, ó, trate com especialista. Por quê? Porque ele, com o conhecimento que ele tem, e até como educador financeiro, e tanta vivência nos negócios, ele não vai errar. Ele vai te indicar o melhor negócio. Por quê? Porque ele precisa que você tenha sucesso, que é o sucesso dele. Então, não tem como a pessoa dar errado seguindo o GPS, seguindo o passo a passo. Especialista, sempre. Muito bom. Eu tenho um exemplo interessante que lá onde eu moro, Jorge, tem um rapaz, ou um amigo, ele já virou um amigo, ele é um vizinho também, lá em Porto Alegre. Eu estou agora no Rio Grande do Norte, vim passar uns meses por aqui, mas aí o nome dele é Homero. Se o Homero me vê por aqui, beleza, Homero? Mas o Homero, ele é consultor, corretor, daí tem que escolher o nome, mas de viagem. Então ele é aquele cara que resolve todos os pepinos que tu precisa na hora de fazer uma viagem. Então se o voo deu problema, tu consegue ligar para ele e falar, cara, me ajuda. Se o hotel deu problema, você tem para quem ligar, você tem com quem conversar. É diferente de tu fazer a compra do avião, da passagem e do hotel pela internet, e aí se dá algum problema, se dá algum erro no processo, tu fica ali meio que de mãos atadas, sem saber o que fazer. Então, eu gostei de trazer esse exemplo aqui, porque para mim, essa ideia fez muito sentido, de contratar aí com um especialista. Mas também tem o fazer com um banco, fazer com o generalista, deve ter também o seu momento, mas é isso. Então, vamos já mudar de foco, Jorge. Vamos agora para a próxima pergunta, que é a seguinte. Tá, vamos supor que eu fui pagando, e na 5ª parcela eu fui sorteado. Eu me dei bem, eu tive sorte. E vamos fazer de conta que eu não queira fazer nenhum investimento em imóvel naquele momento. Eu posso vender essa carta para uma outra pessoa? Bacana. Outra pergunta, nota 10. Bom, aí tu tem várias situações. Você pode não tirar a carta da administradora, deixar ela, porque ela vai ser remunerada, ela vai ter rendimentos. Porque você pode estar esperando com a carta sendo administrada, tendo rendimento, escolhendo o melhor negócio para você. Então, pode ficar lá quanto tempo você quiser. Também, como você fez a pergunta, você pode vender a carta contemplada
transferir para a pessoa que compra. Normalmente, essa transferência custa 1% do valor da carta. Evidente que a pessoa que vai assumir essa carta, ela faz um pré-cadastro, faz um cadastro para ela mostrar que tem condições de assumir a parcela, né? E a pessoa que vendeu pode fazer um grande negócio, né? Por quê? Porque ela vai cobrar o quanto ela quiser. Há casos que cobram 20%, 30% do valor feito, e a pessoa que está comprando, mesmo pagando esse ágio, vai sair muito mais barato do que o financiamento. Temos o consórcio, temos um ágio em cima e temos o financiamento. Tu vê que fica bom para quem compra e fica bom para quem vende. É um grande negócio que tem hoje, baseado no sistema de consórcio, que gira ou que gera milhões na nossa economia. Hoje, por exemplo, o agronegócio está estupendo, é máquinas agrícolas, é caminhões, e tem consórcio para tudo. Essa é uma das empresas que eu represento, que fala, tem consórcio para tudo. A gente está falando em imóveis, e o imóvel tem vários setores do imóvel. A construção civil é a que mais emprega no nosso país. E você sabe, como engenheiro categorizado que você é, que hoje você paga muito barato para o engenheiro e para o arquiteto. A parte mais barata de uma obra é o projeto. E tem gente que não quer fazer o projeto, que não quer fazer as coisas certas, e a gente fala, pessoal, de toda uma obra, o mais barato é o projeto. Então, por isso que sempre tem, e voltamos ao especialista. Esse que vai te dar o rumo da obra, que vai te explicar as partes, o memorial descritivo, a parte técnica, né? É uma pessoa balizada. E como que a obra vai dar errado? Nunca vai dar errado. Por quê? Porque começou com uma base sólida, que é o projeto. Excelente, excelente. E vamos falar aqui, Jorge, agora no seguinte cenário. Imagina que hoje eu tenho um emprego seguro, eu estou ganhando ali os meus 5 mil por mês, e eu decido fazer uma carta de crédito de 1.000 ou de 2.000 por mês. Mas aí aconteceu uma crise na economia, eu perdi o emprego e eu não consegui mais pagar o meu consórcio. O que acontece? Eu perco essa carta, eu fico lá em stand-by, e no final do consórcio que eu vou receber o dinheiro de volta, o que acontece? Ótima pergunta também. Quando a pessoa entra, que a gente fez um estudo do seu perfil, a gente, muitas vezes, a gente segura um pouco a pessoa que está empolgada. Por quê? Porque a gente fala assim, você pode começar com um valor um pouquinho menor, que não vai comprometer tanto a tua renda, e você pode ir galgando, depois você pode ir subindo o valor dessa carta, conforme a tua necessidade e tua condição financeira. Então, começa com uma carta menor e vai subindo. Também, você pode estar com a carta de crédito aqui e pode baixar. Porque a administradora, o especialista que está na sala de investimentos, ela quer o sucesso da pessoa, tem que dar certo. Então, por isso que tu vai gerenciando a pessoa. Agora, se a pessoa, por qualquer motivo, não consiga pagar, primeiro a gente vai esgotar todas as condições para ajudar essa pessoa. Literalmente ajudar. Tem vezes que a gente segura 3 meses, 4 meses. Depois, a pessoa tem condições, ela volta. Essas prestações que ele não pagou, a gente dilui dali para frente, pouquinho cada mês. Ou pula a parcela,
Existem várias condições para que a pessoa não desista. Mas se por qualquer motivo não teve jeito, ela não pode, aí não vai ser um bom negócio para ela. Mas ela não vai deixar de receber. Antigamente, muito atrás, a pessoa para receber essa parte que pagou tinha que esperar terminar o grupo. Hoje não. Hoje ela vai entrar para um grupo de desistentes. E vai haver um sorteio dessas pessoas que desistiram. Porque o interesse da administradora, que é afiliada à ABAC, que é uma associação das administradoras de consórcio do Brasil, a administradora que é filiada, que é 100% regularizada, é sério, ela quer que a pessoa volte depois que resolver o seu problema lá fora e continue o seu sonho. Por isso, o sorteio é das pessoas que não pagaram. Evidente que ela vai ter penalidades. Vai descontar a taxa administrativa, vai ter uma multa de quebra de contrato, mas vai receber a sua parte, sim, e vai seguir o baile. A gente pega de volta, recomeça e a pessoa vai embora. Entendi. Mas aí, esse sorteio que acontece, vai vir uma outra pessoa de fora ficar no lugar dessa pessoa no grupo, ou não? Aquele grupo vai ficar com uma pessoa ou com algumas pessoas a menos? Normalmente a gente oferece essa vaga da pessoa. Primeiro a gente tenta vender dele para outra pessoa para ficar no lugar, né? E que a pessoa pega o seu dinheiro já da venda e a outra pessoa continua pagando. Essa transferência que eu falei, que em torno de 1% do valor, a pessoa paga e sai pagando, né? Então, não tem uma dificuldade. Agora, quando essa pessoa sai, quase que imediatamente outra pessoa já entra no lugar. E daí a saúde financeira do grupo continua em alta. Embora tenha o fundo de reserva, tenha esse tipo para alguma situação de inadimplência. Mas é um grupo rodado e serve até como argumento para a pessoa que está entrando, que já várias pessoas saíram com sorteio, várias pessoas já saíram como lance, e que ela entrando no grupo rodado, vai ter uma chance bacana de ter uma contemplação antecipada. Então, a gente tem que estar junto, por isso que o especialista é importante, para fazer esse tipo de trâmite. Excelente, excelente. Jorge, eu dei uma olhada aqui nas minhas perguntas e, por hora, eu acredito que eu tenha esgotado elas. Então, o que tu acha da gente responder algumas perguntas das pessoas que foram deixando aqui para nós? Pois não, pode passar e vamos de novo. Tá, excelente. Então, teve várias pessoas no início dando boa noite. Então, eu vou colocar aqui algumas delas. O Glaucio, o Júnior, o Eduardo. Então, esse aqui foi lá no início. Vários boa noites. Tá, vamos pegar esse daqui, Jorge. Como fazer uma pessoa imediatista entrar no consórcio? E aqui eu já trago junto, Jorge, a seguinte pergunta. Seria interessante Bom, tu já respondeu ela, mas vamos trazer ela junto aqui de novo, que é a seguinte pergunta. Tá, eu tô com pressa, eu sou imediatista, eu já tenho um imóvel em mente que eu quero comprar, e eu não quero fazer financiamento. Tu sugere que eu faça, então, que eu compre uma carta de crédito contemplada, e se tu sugere, como é que eu faço para encontrar essas cartas? Eu devo te procurar? Eu procuro algum outro consultor? Eu posso procurar nos classificados do jornal? Como é que eu faço para encontrar essas cartas? Normalmente a gente segura o ímpeto da pessoa, né? Vai conversar com ela e passar algumas informações que de vez em quando a pessoa não tenha, porque a gente fala, consórcio é para quem não tem pressa, é para o investidor, é para o planejador, né? Agora, você tem a primeira pergunta que tu fala para o imediatista.
você tem uma reserva financeira para ofertar um lance, aí tu já começa a descaracterizar o imediatismo da pessoa. Se a pessoa tiver o dinheiro, e aí a gente vai fazer um estudo de grupo e de valores, porque vai concorrer em 3 situações: sorteio, lance livre, lance fixo, e aí a gente vai fazer a composição, o dinheiro dele que ele tem guardado, mais o nosso, fazer um híbrido, para aumentar a possibilidade da sua contemplação rápida. Mas a gente explica. Nós damos certeza que você vai ser contemplado. A certeza que a gente não sabe é o dia que vai ser contemplado. Aí você pega um papel, escreve, comenta com a pessoa, e normalmente aquele ímpeto de rapidez, ela começa a avaliar algumas coisas. A pessoa viu a casa bonita, que é o sonho, como você falou. Só que a gente mostra para ela que ela vai comprar uma casa mais bonita do que aquela que ela está vendo e numa condição melhor. E normalmente a pessoa dá um clique e aceita. E daí passa 8 meses, 9 meses, 10 meses, depois a pessoa fala: ainda bem que você me segurou. Olha que felicidade, deu certo. E isso é bacana, porque você faz parte dessa felicidade junto, né? E aí advém muitas indicações dos amigos, dos parentes, das pessoas que estavam em dúvida. E é por isso que tu tem que agir corretamente. Entendi. O legal é que tu deve ter passado por essa situação algumas vezes, da pessoa vir com bastante pressa, e aí tu vai lá, conversa com ele, com calma, vai mostrando esse benefício de não comprar a carta contemplada, porque tu vai pagar um pouco mais caro por isso, né? Tu vai pagar um certo ágio nesse processo, e tu diz, vai com calma, tu vai conseguir comprar uma casa melhor, uma localização melhor, e tu vai ter uma condição muito melhor, tu vai ter dinheiro na mão para poder barganhar e tudo mais. Não que se ele não comprasse a carta contemplada, ele não teria, ele também teria, mas ele teria um custo maior pelo negócio, né? Isso é um exemplo bom, e você como engenheiro sabe, é o mesmo exemplo de você comprar a casa pronta ou você fazer identificação. Você vai fazer uma casa de 300 metros quadrados, você vai levar, digamos, 1 ano, 12 meses. Só que daí, em detrimento da casa que estava pronta, que ele queria, ele vai fazer uma casa mais moderna, com mais qualidade, vai escolher a composição de cômodos, e aí ele vai dizer, 12 meses que eu esperei para fazer a minha casa do meu sonho, é muito melhor do que aquela que estava pronta, que não era como eu queria. Era parecido com o que eu queria. É a analogia que você faz entre a rapidez do financiamento e o consórcio. Exato. E também, no caso aí de fazer a construção, talvez tu tenha uma casa melhor, mais bonita, mais nova, e pela metade do preço que tu pagaria numa nova, totalmente pronta. Claro que o que eu gosto de dizer, Jorge, é que não existe almoço de graça. Então, fazer uma construção pode dar uma certa dor de cabeça. Então, tu talvez precise lidar com a mão de obra, talvez tu tenha ali algumas noites sem dormir direito, mas o benefício financeiro, ele é bem grande. Mas é isso, então, aqui no caso do consórcio também não tem almoço de graça. Tu vai precisar pagar a carta de crédito aqui no caso por 9 meses, 1 ano, para te ter, então, essa facilidade de conseguir dar um lance de talvez 20%, 25%, 30% do valor da carta, para poder pegar, então, esse crédito que tu quer, e aí uma vez que tu tem a contemplação, tem o crédito, tu vai lá e vai buscar aquele imóvel perfeito que você quer comprar. Perfeito. Tu vê como é a analogia entre um financiamento e um consórcio, e entre comprar uma casa usada e fazer a casa, não é mais ou menos parecido? Até em custo,
Vamos botar, né? Então, a gente sempre usa como exemplo, esse exemplo que você deu aí foi cabal, que vale a pena, porque muitas vezes, vamos supor que tu queira subir o Kilimanjaro. Você não, acho que não é alpinista, mas vamos supor que tu tem esse sonho, né? Eu te pergunto, você vai se preparar para subir o Kilimanjaro? Você vai se alimentar convenientemente, fazer exercícios, né? Falar lá com o Sherpa para te levar. Ou você prefere pegar um helicóptero, entrar no helicóptero que te leva lá em meia hora tu tá lá em cima, olhou, desceu. Qual é que você prefere fazer? Pois é. Então, é uma pergunta que se faz, mas é bacana a jornada. Você está no quilômetro 8, no quilômetro 11, né? Aquele sofrimento, aquela expectativa, mas a jornada vale a pena. Subindo lá em cima, você vai colocar a bandeira do Brasil, é bacana, mas você curtiu a jornada intensamente, se preparou para aquilo. E é muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Tu vai ter história pro resto da tua vida. Se tu pegasse um helicóptero, que te levasse lá, que história que tu teria para contar? Pois é. Pô, baita analogia. Show. Vamos aqui para nossa próxima pergunta, Jorge. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu acho que é mais uma afirmação. Aos 14 anos, eu fui influenciado pelo meu chefe do trabalho e fiz um bloco de boleto na gráfica com dados do imóvel que eu queria. Depois de 10 anos, depositando R$ 500 por mês, provavelmente, eu consegui construir a minha casa. Olha que legal. Então, embasa bem aqui essa ideia do Jorge de aproveita a jornada, vai aos poucos, vai economizando, pode usar o boleto do bem, que o Jorge falou, mas também tem outras formas, e aqui, pelo visto, ele não usou consórcio, mas durante 10 anos ele foi fazendo as economias dele com 500 por mês, e aí conseguiu construir a casa. Então, deixa eu dar um abraço no Laércio. Claro. Bacana. Laércio Martinez. Ele fez um negócio que pouca gente consegue fazer, e tu vê com 14 anos, né? Só que a gente tem que pensar que também os tempos são um pouquinho diferentes. Se, por exemplo, lá no passado você pegasse um dinheiro que você separasse, você investindo, tu teria um aumento financeiro baseado nessa especulação, né? Então você tinha um juro maior, o teu dinheiro era melhor remunerado. Agora, hoje, por exemplo, se você colocar um dinheiro aplicado, qual é o rendimento que tu vai ter? Entendeu? E eu digo, o bacana é que enquanto você faz o teu investimento, faz o pagamento do teu boleto do bem, você corre um sério risco de ser sorteado. E qual é o outro sistema que enquanto você poupa, que você investe, você pode ser sorteado? Não existe. Verdade, verdade. Tem esse risco, né? E se tu é sorteado no início, tu até tem o risco de poder vender essa carta e ter um lucro ali na hora, ou de fazer a tua compra do imóvel que tu gostaria de fazer. Ou, no meu caso, Jorge, quando eu for fazer uma carta de crédito, eu tô pensando em fazer uma carta já faz um tempo, mas a minha ideia seria comprar um apartamento e deixar alugando. E aí o próprio inquilino vai pagando o restante do consórcio para mim. Então eu gosto muito dessa estratégia. Lá nos Estados Unidos ela é muito usada no modelo de financiamento, porque os juros são bem baixinhos, mas aí aqui no Brasil eu usaria o consórcio pela essa questão de ser mais, o custo da grana ser mais baixo para fazer isso, mas eu poderia fazer a cada ano uma nova compra de um apartamento, e aí tem uma frase de um empreendedor que eu acho que ele é do México, eu não tenho certeza de que país que ele é, mas ele escreveu um livro que é assim: um imóvel por ano não te faz nenhum dano. E aí, basicamente, a ideia dele é que a cada ano você compre um imóvel nesse formato de usar financiamento
e colocar o inquilino para pagar o financiamento para você. E aí dá para usar essa alavancagem com consórcios aqui no Brasil. Então, como a gente comentou lá atrás, que a gente atende o Reino Unido, a Irlanda, Londres, Espanha, Portugal, a região toda da Flórida aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem muitos brasileiros que estão fora e a gente negocia com eles. E o que é bacana, que eles fazem esse investimento em consórcio e ainda falam para a gente, alguém vai pagar minhas cotas, Jorge. E o inquilino paga. Então, e outro, é viciante, não tem que não se envicie, por quê? Porque é muito fácil replicar. Talvez, nos primeiros 2, 3 anos, para o iniciante, né, seja um pouco demorado. Mas depois que você pega aquela reta, aquela autobahn iluminada, que pode andar 200 por hora, é lindo, é viciante. E isso que tu falou é exato, é certamente assim. Alguém vai pagar a tua cota de consórcio. E lá na frente já começa a sobrar a diferença. E depois, terminou de pagar o imóvel, alguém pagou o teu imóvel do início ao fim. 10 anos depois, 15 anos depois, você vai ter vários imóveis. E essa é uma renda passiva admirável. Aí pode fazer, que nem o Rafael faz, trabalhar um pouco aqui no sul, um pouco no norte, imaginar e morar na América Central, que eu sei. E, enfim, sem preocupação de horário e sem preocupação de dívidas. Por quê? Porque você plantou bem, você regou, você deu carinho, você molhou, você podou. Agora, o fruto que tu vai colher é de qualidade, é lindo, é embasado. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui, Jorge, a nossa próxima pergunta. Tem gente de Natal, estou pertinho aqui da Josivan. Grande Josivan, meu cliente. Ah, é? Teu cliente? Sim, olha aí. Josivan Lourenço, meu abraço. Olha aí, que legal. Vamos ver essa dúvida aqui, que eu nem li inteira, mas vamos ler junto aqui. Dúvida. Tenho um apartamento de 300 mil quitado e com documentação atualizada. Hoje posso pagar R$600 por mês. Eu pego uma carta só para pagar os R$600 ou eu pego um valor maior? Tu entendeu essa pergunta, Jorge? Posso deixar para te responder já? Entendi. Eu não entendi ela 100%. O Glaucio Rodrigues, um abraço. Conheço o Glaucio, nós estamos negociando. Olha aí. Muito bacana o pessoal aí. O Josivan já tem vários kitnets, é um exemplo, dedicado, gente boa, está no caminho da riqueza já. Natal, Rio Grande do Norte. O Glaucio é do Rio de Janeiro. Então, a gente está trocando algumas ideias, né? E como ele fez aquisição de um terreno e está pagando, então, certamente, ele está um pouco apertado. Por quê? Porque ele fez um sacrifício, mas é um sacrifício bacana, porque logo ele vai estar com o terreno pago. E aí vem os imóveis que ele quer fazer. Então, a gente está conversando. É aquela hipótese que falamos lá atrás, das 3 perguntas. Então, eu falei para ele, Glaucio, tu tem que separar um dinheiro que fique razoável para ti investir. Tu pode começar com 600, né? E ali na frente, logo depois que tu terminar de pagar o terreno, a gente sobe de 600 para 1.000, para 1.200, e automaticamente, quando o teu aporte financeiro mensal for maior, tua carta de crédito automaticamente vai ser maior também. Mas hoje ainda a gente vai conversar, ali no particular, e vai ser um grande amigo, vai ser um grande cliente,
e com certeza vai ter história para te contar depois. Olha aí, vou querer ouvir. Eu adoro ouvir histórias aí de investidores que estão fazendo. Mas aí deixa eu ver se eu entendi. Ele já comprou o terreno usando uma carta de crédito, e aí ele está fazendo uma nova carta para fazer construção, ou não? Não, ele comprou um dinheiro, ele tem um apartamento quitado, isso é muito bom, porque esse apartamento quitado, ele pode deixar de garantia, né, para uma carta de 280, 270 ou 300, e com esse dinheiro ele fazer as kitnets que ele quer, né? Ele é muito pé no chão, ele e a esposa dele, dá para ver que são um casal assim, bem bacana, bem equilibrado financeiramente, né? E esse terreno ele comprou com economias deles, eles estão ali pagando por mês. 3 anos acaba de pagar o terreno. Aí ele vai estar com o terreno pago, um apartamento pago, um consórcio em andamento, e aí ele vai poder subir a régua. Aumentar de 600 por mês para 1.000, 1.200, e vai rapidinho entrar no hall dos investidores do Rio de Janeiro. Esse é o Glaucio. Que legal, que legal. Vamos ver aqui a próxima. Ó, o William, ele está trazendo aqui essa questão, e eu quero a tua opinião. Será que ele tem razão? Será que não? Tô vendo que daqui a alguns anos só vai ter kitnet em todo canto. E de 500 vai ter que cobrar 300 para alugar. O que tu acha disso, Jorge? Tu acha que é verdade ou não? Um abraço pro William, né? É o Will? Obrigado aí pela visita, né? Olha, o déficit habitacional no mundo, eu nem estou falando em Brasil e nem estou falando em América Latina, estou falando no mundo, é enorme. Mas pensa no déficit habitacional. Mesmo que os milionários viessem para o Brasil querer encher de imóvel para alugar, eles não conseguiriam. Não teria como botar todo esse pessoal. E tem uma coisa interessante, é que depois desse advento de mais uma crise de saúde, mas é crise financeira ao mesmo tempo, porque a gente sabe que crises são cíclicos. Cada 7, cada 8 anos tem uma crise. Eu já passei por tantas crises, 66 anos, que eu consigo fazer grandes negócios na crise. Nunca se vendeu tanto investimento em consórcio como agora. É paradoxal? Não sei. Então, pode fazer kitnet à vontade, pode fazer imóvel à vontade, sempre vai ter o cliente para esse imóvel. É pessoas que estudam, é pessoas que trabalham, e agora as pessoas vão começar a trabalhar em casa. Por quê? Porque as pessoas não vão mais para o escritório, não vai voltar como era antes, de jeito nenhum. É um mundo novo, vai ter que ter escritóriozinho separado, home office. Muitos apartamentos e casas, você é engenheiro, você sabe disso, vai ter um cantinho específico para trabalho. Então, algumas coisas estão mudando nesse sentido, mas estão mudando para melhor. Então, pode fazer à vontade, só que tem uma coisa que a gente tem que enfatizar aqui. Tu não vai fazer um kitnet de baixa qualidade, tu não vai fazer um imóvel pequeno desprovido de alguns confortos. A gente tem que saber o que está fazendo. Por quê? Porque se você dá algo a mais, você vai ter algo a mais. Se você põe um ar-condicionado que refrigera a tua kitnet, o teu imóvel pequeno, evidente que tu vai cobrar mais do que aquele que não colocou. Isso é uma coisa lógica, né? Você vai ter, em vez de ter chave, tu vai ter abertura com cartão, né? Você vai ter uma segurança maior.
E aí tu vai poder comprar maior. Mas aí você vai sair daqui de baixo e vai aqui para cima. Tu vai fazer com mais qualidade. Tudo que é feito com mais qualidade, o retorno é muito maior. Pode fazer. Eu garanto, acima e embaixo. Legal. O que eu acho interessante, Jorge, é que dependendo da região que tu vai fazer as kitnets ou qualquer tipo de construção, tu precisa fazer uma análise de viabilidade antes. Então não sai fazendo kitnet ou não sai construindo sem analisar antes se tem pessoas com aquele perfil para comprar aquele tipo de imóvel que você quer fazer. Então se você vê que é um loteamento de casas muito caras, de casas de 2 milhões de reais, tu não vai colocar uma kitnet lá. É muito óbvio isso aqui que eu estou dizendo. Mas antes de sair construindo kitnet, dá uma olhada, vê se tem demanda para esse tipo de imóvel. Se você perceber que não tem demanda para esse tipo de imóvel, procura uma outra região para fazer essas kitnets. Perfeito, perfeito. Então, tudo isso passa por um estudo. Né? Porque se a pessoa não quer construir nada e quer deixar o dinheiro no banco sem rendimento nenhum, não pode. Paciência, né? Paciência, cada um vai estudar e vai fazer o que quer. Agora, sim, sempre vai ter alguém que queira morar, né? Que não consiga comprar o seu imóvel próprio. E você tem que estar ali, depois daquele estudo feito, como você falou, né? E saber o que tu vai oferecer para o teu público e qual é o tipo de público que você tem, não tem como dar errado. Então, nunca vai ter excesso de moradia. Isso não existe. Sempre vai ter falta de moradia. Eu não diria que sempre vai ter, porque eu acho que tem alguns países que eles investiram tanto na construção que criou-se uma bolha, eu acho que na China ou no Japão isso aconteceu. Eu lembro que uns anos atrás eu estudei um pouco sobre bolhas no mercado imobiliário, mas em geral, como o Jorge está dizendo, de fato, tem muito déficit, tem um bicho aqui, mas acho que por causa da luz aqui tá tendo um bicho. Daqui a pouco eu mato ele. Bom, ele vai ficar passando aqui, mas vamos para a nossa próxima pergunta, Jorge, que é a seguinte. O Will também está perguntando aqui por que não se faz análise antes de adquirir o consórcio. Ele está perguntando aqui por que se faz análise na hora que a pessoa é contemplada e não antes. E aqui eu acredito que no consórcio, daí eu quero a tua opinião, tá, Jorge? Teve aqui um momento na nossa economia, na nossa história, que o consórcio teve muitos golpes usando o consórcio. Muitas pessoas fraudulentas pegaram esse nome consórcio e começaram a fazer muitos negócios muito mal feitos e realmente golpes. Mas aí, se tem aí uma certa... As pessoas têm medo, muitas vezes, de fazer um consórcio por causa disso. Mas aqui, o que eu quero trazer mesmo é que profissionais como o Jorge e outros consultores que fazem essa intermediação entre as empresas administradoras e o grande público, muitas vezes eles são as pessoas que fazem essa análise prévia. Mas algumas vezes tem profissionais que não são tão cuidadosos e que vão simplesmente querer te vender um consórcio. E aí é importante tu ter essa diferença entre um consultor sério e um vendedor que só quer te empurrar um consórcio, mesmo que você não tenha condições de, mais tarde, ter aquele crédito. Então, fala um pouquinho para nós, Jorge, sobre isso. Tenta complementar um pouco isso que eu trouxe. Perfeito. Não, o Will colocou bem. Só que funciona assim, ó. É muito fácil hoje, na nossa era digital, você saber quem é quem. Tem até o Reclame Aqui, que é fácil você verificar. Então, a administradora, ela tem que estar afiliada à BAC. Ela tem que estar afiliada ao Banco Central do Brasil. Que isso tudo é normatizado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil e é bem rígido. Né? Então, é fácil saber quem é quem. Só que hoje, dificilmente tu vai encontrar uma administradora picareta.
Por exemplo, vamos supor que a empresa hoje, administrador, seja sadia, mas por qualquer motivo que não se saiba qual, essa administradora vai para falência. O pessoal que participa dessa administradora não vai sofrer prejuízo nenhum. Por quê? Porque o Banco Central vai pegar a carteira dessa administradora e repassar para outra. E segue a mesma normativa que as pessoas vão pagar e sabendo que vão receber. Então, esse não é o problema. Por isso que eu digo que o risco é zero e é 100% garantido. Quando a pessoa vai entrar em umas empresas que a gente é representante, que é gestor de negócio, a gente faz uma pré-análise, sim. Faz uma pré-análise, sim. Aí que vem o especialista na área. Ele não é o picareta. Ele vai fazer as perguntas básicas, vai exigir a documentação, né? E aí ele vai entrar ou não, porque a gente quer que as pessoas entrem num grupo e que esse grupo seja saudável financeiramente, porque os outros que fazem parte do grupo não tem nada a ver com uma pessoa que possa dar problema. Então é feita a análise antes e é feito depois, para ver se a pessoa realmente tem condições, porque ninguém vai dar 300 mil reais numa carta de crédito para uma pessoa que não ofereça a mínima condição de bancar primeiro essa faixa de consórcio e também deixar uma garantia por 300 mil que ele vai sacar. Então, exige, faz, e lá na frente faz de novo. Não é assim de qualquer maneira, não é assim que funciona. Excelente. Eu acho que essa pergunta do Will, ele vem porque talvez alguns vendedores, alguns consultores não fazem esse tipo de análise prévia como o Jorge faz ou outros consultores fazem. Então, muitas vezes tem essa sensação de que, eles não me falaram tudo, não me falaram que ia ser assim. Eu acho que muitas vezes tem um pouco de desinformação, a ponto da pessoa estar comprando algo, estar entrando nesse grupo sem entender bem quais são todos os detalhes do processo. Aí que vem, mais uma vez, a importância de você ir atrás de informação, ir atrás de entender como é que funciona e ler o contrato. Isso aqui é bem importante, pessoal. Leia o contrato. Lá no contrato vai dizer, cláusula por cláusula, como é que funciona o processo. E aí você vai entrar com um pouco mais de clareza de tudo isso aqui. Vamos para a nossa próxima pergunta, Jorge. A gente está chegando aqui já, Jorge, a 1h27. Podemos continuar mais um pouco? Tá bom, tá ótimo. Quando tiver pergunta aí, tiver gente precisando, a gente está aqui à disposição. Então tá, vamos ficar mais uns 10, 20 minutos. Eu vou fazer aqui mais umas 4, 5 perguntas para o Jorge, daí depois a gente já vai se despedindo. Vamos pegar essa aqui do Marcos. Na verdade, antes aqui de pegar do Marcos, o Gabriel, ele tá dando boa noite, e ele é lá de Long Beach, nos Estados Unidos. Olha aí, tem gente lá dos Estados Unidos nos ouvindo. Legal, Gabriel. Boa noite, né? A gente fica satisfeito. A gente tem muito cliente brasileiro que mora na Flórida. E lá também existe um boom imobiliário. E eles usam muito, já um pouquinho diferente, as edificações para, por exemplo, o pessoal que está em Miami, que está em Fort Lauderdale, que está em Boca Raton, Fort Myers, Key West, Orlando, Tampa, enfim, essas cidades aí, os brasileiros que vão passar férias lá, eles gostam de alugar de brasileiros. Então, existe muito consórcio e pouca gente sabe que você pode fazer o consórcio no Brasil, apresenta uma garantia no Brasil e constrói lá fora, sem problema nenhum. Faz parte do negócio. Olha aí, que interessante. Não sabia disso. Bem Sim. Interessante. Vamos agora para a pergunta do Marcos. Vamos ver. Compra de consórcio contemplado para construção. Quais as dicas para não entrar em uma fria?
que tu poderia dizer para nós aí, Jorge? Marcos Vinícius, boa pergunta. A gente falou agora há pouco, né, que você vai procurar uma administradora credenciada, né, e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, e você não vai entrar numa fria. Evidente que tu sempre vai ter que procurar o especialista para te informar e não para te vender. Primeiro, informa, copia o que o cliente precisa para depois ofertar, e muitas vezes a gente vai dizer para você que o consórcio naquele momento não é para você. Você precisa fazer rápido, você vai fazer o financiamento, um péssimo negócio, mas depois a gente vai fazer o consórcio e vai matar o financiamento, e vai baixar o juro, e vai liquidar e vai continuar só com o consórcio. Muitas vezes tem que ser assim, mas você vai conversar com a pessoa, você vai exigir um extrato da carta, tu vai ter um extrato com todos o que foi feito, de pagamentos, quanto é que a carta de crédito, né? E depois tu vai fazer um cadastro e vai pagar mais ou menos 1% do valor para fazer a transferência. Evidente que uma carta contemplada, você vai pagar entre 20% a 30% de ágio. É caro, muito caro, mas é o preço da pressa. Então, eu nunca recomendo para a pessoa comprar carta contemplada, mas muitas vezes a pessoa quer e não quer financiamento, vai ficar colocado, como a gente comentou antes com o Rafael, no meio, consórcio, carta contemplada com ágio e financiamento. Excelente. E, Marcos, a grande questão no caso da construção é que tu vai precisar ter um engenheiro ou um arquiteto que ele faça as plantas, que ele vê a entrada na prefeitura, e aí o consórcio ele vai ir liberando o capital conforme as etapas da construção vai acontecendo. Então é importante você entender isso, porque aquela própria construção já vai ficando de garantia para os valores que tu está colocando ali naquela construção. Perfeito, isso mesmo. Show. Vamos para a pergunta agora da Mari. A Mari diz o seguinte: Rafa, boa noite. Pergunte ao cativante Jorge de quanto seria a parcela de consórcio de 100 mil em 15 anos. Grata. A Maristela pergunta. Maristela Dias Rezende. Obrigado, Maristela, pelo cativante Jorge. Mas não, a gente trabalha assim e a gente é assim, né? Obrigado pelo elogio e a gente fica satisfeito que você está participando também, né? Eu gostaria de responder para você pessoalmente, levantar o teu perfil e depois a gente pode passar o telefone, né, Rafael, para ela. Podemos. E eu faço um atendimento personalizado, tá bom? E excelente. De repente pode ser em 12 anos, de repente em 15, de repente em 17, né? Vamos ver a parcela que você se dispõe a investir mensalmente, porque a parcela vai basear a tua carta de crédito. De vez em quando você está menosprezando o teu poder. Você quer só 100 mil, de repente você pode ter 120 mil, 130 mil com valor baixo. Então vamos estudar o teu caso, eu faço questão de mostrar para você, me permita, e com certeza você vai ter o teu sonho realizado. Excelente. Então, pessoal, já falando nisso, eu vou deixar aqui os contatos do Jorge, tem o WhatsApp dele, o Instagram e o e-mail dele, tá tudo aqui na minha tela. E tem também no link da descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato com o Jorge para perguntar, fazer algumas perguntas, como foi o caso aí da Maristela, qualquer dúvida que tu tiver em relação a usar consórcio para fazer investimentos em imóveis, como que funciona isso tudo, quanto que vai dar a parcela, você entra em contato com o Jorge lá no WhatsApp dele, que eu tenho certeza que ele vai estar muito feliz de te ajudar nesse processo. Vamos ver agora, Jorge, vamos fazer mais 2 perguntas, pessoal, e aí a gente vai encerrando por hoje. Ó, tem essa pergunta.
Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa do Will, mas eu acredito que o Jorge já respondeu ela, mas vamos responder de novo aqui. Corre o risco da administradora falir? Tem seguro pelo FGC? Bom, a pergunta do Will é recorrente. Pode falir? Pode. Não se sabe, né, o que pode acontecer do negócio de uma magnitude desse, né? Mas o que acontece? A administradora, ela pode falir, mas o grupo de pessoas que fazem parte dessa carteira não vão ser prejudicados. Vão ser alocados para uma outra administradora e vai seguir normalmente. Por quê? Porque as seguradoras não, as administradoras de consórcio, elas têm que apresentar um patrimônio que garanta toda essa administração. Então, isso é com o Banco Central. Mas o importante é que, enquanto eles resolvem o problema deles, os clientes são alocados para uma outra administradora. Então, não tem problema nenhum. O risco é 0 e 100% garantido. Excelente, excelente. Vamos agora para esse comentário do Edson, e aí depois eu acredito que a gente já vai finalizando. Prezados, faço e uso consórcio há mais de 30 anos. Acredito ser o melhor investimento para compras de bens, veículos, imóveis, compra de terrenos e material de construção. Recomendo o investimento. Então, olha aí, mais um investidor com mais de 30 anos de experiência. Ele não te bateu ainda, Jorge? Tu já está aí há 40 anos fazendo investimento usando consórcio? Então, Edson do Nascimento Webster, né? Bacana, obrigado, Edson. Você podia estar aqui conosco, né? Contribuindo também com a tua experiência e dando show, né? Tu vê que é o melhor investimento para compra de bens, de veículos, imóveis, compra de terreno, materiais de construção, e você recomenda o investimento, né? Você deve ser viciado que nem a gente é, porque depois que você começa a investir, se torna um hábito, e depois do hábito vem o vício, e é um vício bacana, né? O boleto do bem também pegou o Edson. Excelente. Jorge, vamos fazer aqui a última pergunta mesmo agora para finalizar, que é a do Marcos. Vamos ver aqui, ó. Tenho um terreno quitado, tenho o valor da obra. Compensa eu utilizar apenas parte do valor que tenho em caixa e comprar uma ou duas cartas contempladas e deixar que o aluguel pague o consórcio? Bom, essa pergunta do Marcos, eu acho que não. Eu acho que, imagina, já tem 50% do projeto dele, que é um terreno quitado, né? Também tem o valor da obra. Olhe bem. Então, ele está com a faca e o queijo. Né? Só falta cortar. Agora, ele comprando as cartas de crédito, investindo sem pressa, embora, eu sempre comento isso, a pessoa pode ser sorteado na primeira assembleia. Mas a gente tem que pensar em 12 meses, 14 meses, né? Agora, duas cartas que ele vai fazer, ele tem que escolher o valor que ele quer aportar mensalmente, é muito positivo, porque ele pode usar uma delas para construir, deixar o dinheiro dele quieto, o dinheiro fica lá guardado, para quê? Porque a galinha morta vai aparecer ali na frente, ele vai ter o dinheiro para usar nesse negócio, ou para ter um colchão financeiro, com emergência, saúde, viagem, enfim, alguma coisa que ele precise, né? E ele, sem problema nenhum, ele pode fazer as cartas de consórcio, o investimento dele, e com certeza alguém vai pagar essas cartas que pode ser o inquilino dele. É só ele escolher qual é a melhor forma. Essa está assertiva. Excelente, excelente. Pessoal, a gente já está se encaminhando agora, então, para o nosso final dessa live, dessa conversa. Jorge, foi um prazerzão aí fazer essa entrevista contigo. Repito, tu é um cara muito para frente, muito feliz e que realmente quer ajudar as pessoas. Eu vou deixar, Jorge, aí, se tu quiser deixar algum comentário final, alguma dica final, fica à vontade aí. Bom, quem primeiro tem que agradecer é eu, né? Tu viu que entrou bastante gente bacana, nos prestigiando, então a gente
É muito agradecido esse pessoal, né? E graças a você, que teve a iniciativa desse bate-papo. Eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de bate-papo. E a nossa felicidade é estampada no nosso dia a dia e no nosso trabalho. É recorrente. Então, a gente realmente... O que está apresentando aqui é o que a gente é. E por isso que as coisas acontecem de uma maneira bacana, né? Obrigado para você, parabéns. Você é o engenheiro, o homem que conhece, que pode dar aula, e a gente fica aqui te escutando. Excelente. Bom, pessoal, então, quem quiser se aprofundar um pouco na parte de consórcio, quiser uma consultoria gratuita lá com o Jorge, quiser perguntar alguma coisa, aqui estão os contatos dele. Vai lá, manda um WhatsApp, eu tenho certeza que ele vai estar muito feliz em te receber, em te passar ali essas informações necessárias. E, por fim, então, valeu aí pela presença de todo mundo aqui na live. Essa foi, Jorge, eu acredito que a maior live que eu já fiz, com o maior número de pessoas. Então, muito bacana aí ter esse nível de interação aqui. E, no mais é isso, então. Um abração para todo mundo. Valeu, Jorge, pela conversa. E a gente se vê, então, de novo no próximo vídeo. Obrigado a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Até.